Olá, tudo bem? Hoje vamos iniciar o capítulo 4 do módulo 4, Higiene de Frutas, Legumes e Verduras, também conhecido como FLV. Vamos ver o passo a passo daquelas hortaliças que você comprou na Ceasa, que você comprou no supermercado, que levou para o seu restaurante ou levou para a sua residência. Como é que eu vou higienizar essas hortaliças? Vamos lá. Se divide em 4 etapas. A primeira etapa é a seleção. O que é que eu vou fazer? Vamos dar um exemplo de um pé de alface. Eu vou soltar todas as folhas e vou descartar aquelas folhas que estão danificadas, estragadas, né? Esse descarte, como a gente viu no 5S, você tem lixo, vender ou dar, né? As 3 formas. Nesse caso, como eu tenho horta, essas folhas vão ser descartadas para a minha composteira. Lembra do módulo que a gente falou sobre os resíduos orgânicos? Compostagem. Então, isso aí você pode ir juntando para quando terminar tudo, levar para a sua granja ou para a sua horta para fazer compostagem. Quem não tem compostagem, lixo, né? Então, essa etapa é a eliminação de alimentos estragados. Para tudo. No caso do alface, são as folhas, né? Então, eu fiquei somente com as folhas boas. Certo? Então, nessa seleção, eu elimino aquilo que não tem mais condições de ser usado, que são as folhas estragadas. Muito bem. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é exatamente a lavagem. Vou lavar folha por folha com água corrente, só água corrente, né? Mais nada. Essa etapa aí eu elimino que perigo? Físico, químico ou biológico? Eu vou eliminar os perigos físicos. Por quê? Porque a água vai remover possíveis sujidades que tenha naquela folha, certo? Todas as impurezas, poeira, terra, vai ser removido aquilo ali. Então, eu já eliminei um perigo físico, certo? E aí você tem um alface já sem esse perigo, né? Esse perigo já foi eliminado, que é o físico, sujidades. Feito isso, vamos para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Sanitização. Estão lembrados desse nome? Sanitização. Naquela parte de higienização das mãos, onde a gente passa um desengordurante e passa o sanitizante, que é o álcool 70. E o que é que acontece com a sanitização? Elimina que perigo? Perigo biológico. Muito bem. É nessa parte que eu vou eliminar os perigos biológicos, fazendo a solução clorada misturada em água, diluindo. Em que dosagem? Qual a dosagem? Uma colher de sopa e 1 litro d'água. 2 colheres de sopa e 1 litro d'água. Não. A dosagem tem que ser a recomendada pelo fabricante. E no rótulo está dizendo tantos ml do produto em tantos litros d'água. Então você tem que seguir a recomendação do fabricante. Tantos litros d'água por tantos ml do produto químico, certo? Não utilizem vinagre nem água sanitária. Vou só passar para vocês uma literatura que eu vi, né? Umas reportagens que eu vi falando sobre a questão de vinagre. Primeiro ponto, o vinagre ele não é um sanitizante, ele é um tempero. Pela acidez dele, se usava muito para higienizar com vinagre. Mas hoje já tem pesquisa científica dizendo que o vinagre não pega todos os tipos de micro-organismos. Então, descarta vinagre. 2. Água sanitária. A água sanitária é uma água clorada. Porém, a concentração de cloro dessa água pode não estar numa concentração suficiente para eliminar os micro-organismos. Primeiro ponto. O segundo ponto qual é? Tem muita água sanitária que ela contém alvejante. E alvejante, ele deixa um perigo químico no alimento. E esse produto, ele é cancerígeno. Então, recomendação, nem use vinagre
e nem use água sanitária. Qual é o produto certo para usar? O hipoclorito de sódio. Aí você tem várias marcas comerciais e aí você vai ver qual é o produto melhor para ser usado. E a dosagem? Tantos ml em tanto litro d'água recomendado pelo fabricante. Tem fabricante que diz assim, olha, você pode usar até 2 vezes essa mesma solução, porque o meu produto é muito bom. É errado. 15 minutos depois, essa água não tem mais efeito nenhum de cloro, porque o produto evapora e aí fica um alface mergulhado em água sem mais nada. Então, qual é o tempo que eu devo deixar esse produto de molho, o alface de molho nessa água clorada? 15 minutos. Tem gente que diz assim, eu posso deixar de um dia para o outro? Para quê? Se 15 minutos depois já matou quem tem que matar e depois de 15 minutos não tem mais nenhum efeito. Então, deixar de molho em água clorada por 15 minutos. Essa é a recomendação. Tranquilo? Então, eliminei o perigo físico na segunda etapa, eliminei o perigo biológico na terceira etapa. E a última etapa qual é? É a etapa de enxágue. Enxágue é você vai enxaguar folha por folha, ou seja, uma água corrente, para eliminar o possível excesso de cloro que tenha ficado nas folhas. E aí eu posso dizer que nessa etapa elimina o perigo químico. Posso? Posso. Só que elimina que perigo químico? Pesticidas? Não. Elimina só o cloro. Então que fique bem claro isso, né? O perigo químico pesticida não é eliminado em nenhuma dessas etapas. Lembra de perigo químico no segundo módulo? Os perigos em alimento, perigo químico. O que é que acontece quando o agricultor não respeita a carência do veneno? Esse pesticida ele vai para o comércio, vai para a casa do cliente, vai para o restaurante e não tem nada que possa ser feito para retirar esse pesticida. Nessa nossa explicação aí, ele só elimina o cloro porque o cloro está superficialmente. E aí na hora que passa uma água corrente, ele está sem o residual cloro. Já matou os micro-organismos e você remove excesso de cloro no enxágue. E aí o alimento está higienizado. Não é necessário passar um desengordurante, porque não tem gordura, tem sujeira, poeira, terra. Então, na realidade, é um jato de água na etapa de remover os perigos físicos, certo? Então aí está a higienização de FLV. Faça dessa forma que você está servindo um alimento saudável ao seu cliente. Tranquilo?